Aleluia. Amém, amados? Vocês estão felizes? Vocês estão jubilosos? Aleluia. Você pode ficar à vontade, pode se assentar. Você sabia que tudo o que Deus tem, vou repetir, você sabia que tudo o que Deus tem é seu? Amém? Tudo que Deus tem já é da Claudiane. Aleluia. É meu também. Glória a Deus. E eu gostaria de começar falando um pouquinho disso, que eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Vamos abrir lá em João. João capítulo 16. No versículo 15 diz assim, vou ler ali, Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então tudo que o Pai tem é meu, e o Espírito Santo, antes disso, se formos compartilhar do que está escrito no texto ali, Jesus fala, tudo o que o Pai tem é meu. E Jesus vai além. Ele fala que o Espírito Santo, ele vai tornar conhecido isso a nós. Ele vai tornar conhecido isso a nós. Nós precisamos entender algo aí, que tudo que Deus tem para nós, no primeiro momento, ele existe primeiramente no reino de Deus. Primeiramente, isso tudo que Deus tem para nós, ele primeiramente está aqui, no reino de Deus. Ele está no mundo espiritual. Então, tudo isso, tudo aquilo que Deus já disponibilizou para nós, através de Cristo, ainda é invisível a nós. Quando Jesus diz que o Espírito Santo, ele iria tornar conhecido isso a nós, então quer dizer que isso ainda era invisível a nós. Sem com que a gente, naquele mesmo momento, já pudesse experimentar. Jesus fala que o Pai tem é dele e que o Espírito Santo vai tornar conhecido isso a nós. E nós precisamos tornar isso visível. Nós precisamos aprender a tornar isso que Jesus diz que o que é do Pai é dele, nós precisamos tornar isso visível a nós. Nós precisamos tornar isso palpável a nós. Porque imagine você pega e declara, Senhor, tudo que o Senhor tem é meu. E só declara, só declara isso, mas você não vê, você não experimenta. E aí, é teu mesmo? Vai parar por aí, será isso? Então, nós precisamos tornar visível aquilo que ainda é invisível a nós. Aquilo que Deus tem para nós ainda está invisível. E eu e você precisamos tornar isso visível, precisamos tornar isso palpável, precisamos experimentar isso que Deus nos prometeu já, através de Jesus. Amém, amados? Então, e Jesus diz, eu dou a vocês tudo que tenho. E talvez nós perguntamos, Jesus, mas onde está isso tudo? Como eu já disse, no mundo espiritual, no reino de Deus. Então, como eu posso, Talvez você esteja perguntando, então, já que eu preciso experimentar, já que eu preciso tornar isso visível, então como eu posso, acessar isso? Como eu posso tornar isso visível? Como que eu posso experimentar?
Como que eu posso materializar isso que Jesus tem do Pai? Como que eu posso materializar isso? Como que eu posso trazer aqui tudo o que Deus diz que já me deu? Como que eu posso viver tudo aquilo que Deus diz que eu preciso viver, que já é meu? Como? Né? E eu estava estudando, estava nesses últimos dias aí, estava me aprofundando um pouquinho nisso, né? E é algo, é assim, amados, não tem como a gente falar aquilo que a gente não vive. Não tem como a gente falar aquilo que não vive, porque senão não vai ser vida para o próximo. Não vai ser vida para aquele que... E eu estava pensando, como que eu posso experimentar ainda aquilo que eu não experimentei, né? E nós podemos acessando pela fé, né? É pela fé que eu consigo experimentar aquilo que Deus disse que é meu, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus já prometeu que é meu. Eu só experimento se eu creio. Eu só experimento se eu tenho fé. É pela fé. E a fé é o elemento essencial para trazer a existência terrena aqui em nosso meio, né? A existência material, aquilo que Deus tem para nós e que ainda é algo espiritual, ainda é algo invisível. É a fé, é essa ferramenta, essa ferramenta que transforma o invisível no visível. É essa ferramenta, né? E daí eu pergunto, e por que essa fé é necessária? Por que essa fé é necessária para mim? Por que eu preciso ter essa fé para aí então obter aquilo que Deus me prometeu? Porque, amados, não tem como você obter algo espiritual, algo que é dos céus, se você ter uma atitude terrena. Se você querer ter isso sem fé, não tem como. Como que você vai receber algo de Deus, que é Espírito, que é totalmente sem pecado, totalmente sem falha, totalmente espiritual, se você querer ter isso naturalmente? Se você querer ter isso com as suas atitudes humanas, não tem como. Como que eu vou experimentar? O homem naturalmente é comandado por 5 sentidos. O homem naturalmente é comandado pelo toque, pelo ouvir, pelo cheirar, pelos 5 sentidos, pela alma, vivendo com os olhos da alma abertos e os olhos do espírito fechado. Esse é o homem natural. Não tem como o homem natural, com seus olhos do espírito fechado, conseguir enxergar algo que é de Deus, que é totalmente espiritual. Não tem como. Então é necessário que a pessoa tenha fé. É necessário que ela tenha fé. É necessário que a pessoa tenha fé. Nós acessamos a vontade de Deus, tudo que Deus já nos deu, através da fé. E lá em Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você está vendo agora não foi feito do visível. Sinto em te dizer, mas eu não fui feito de algo visível. Não fomos feitos de algo visível. Então não tem como alcançarmos algo que é totalmente espiritual, olhando naturalmente, olhando de forma terrena. Não tem como. E foi
né, como vemos ali no versículo 11 de Hebreus. Pode colocar novamente, por gentileza? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, nós temos a resposta já. Como? Através da fé. Mas ter fé como? Como que eu vou ter fé? Como que eu posso ter fé? Como que eu posso crer? Como que eu posso acessar isso tendo fé? Através da palavra de Deus, amados. Através da palavra de Deus. Através das promessas de Deus. Através da obra de Jesus. Que está tudo na palavra de Deus. Tudo está, né, na palavra de Deus. Ali, nesse texto, vemos que está na palavra. Foi tudo criado pela palavra de Deus. Um dia Deus disse, em outro momento Deus disse, e de repente Deus disse, e de repente Deus disse. De repente, Deus disse. E de repente, não foi o médico que disse. E de repente, não foi o diagnóstico que disse. E de repente, não foi o teu coração que disse. Não foi a tua alma. Não foi aquilo que você está envolvido no terreno desses dias. De repente, Deus disse. E quando Deus diz, é verdade. Quando Deus diz, há vida. Quando Deus diz, você não cai. Quando Deus diz, você não se machuca. Quando Deus diz, você recebe. Você recebe. Deus disse. Fé, amados, fé é o caminho inverso dos 5 sentidos. Fé é totalmente contrário daquilo que você consegue enxergar aqui, naturalmente. Totalmente contrário. Totalmente contrário. Totalmente. É pela fé em Jesus Cristo, amados. Somente e unicamente nele. Vamos ler um texto que está lá em Atos. Atos 3. Atos 3, no versículo 16, diz assim: pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Saúde perfeita. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então é a fé em Jesus, amados. Jesus é espiritual. Jesus é espírito. Jesus se fez carne, esteve entre nós e morreu, ressuscitou. E somente por ele temos a certeza de que a minha e a sua saúde é perfeita. Somente através de Jesus eu tenho certeza que o meu interior é curado. Somente através de Jesus eu tenho a certeza que nada me fará dano algum. Somente através de Jesus eu tenho certeza que a minha família é salva, é curada, é liberta. Eu tenho essa certeza por quê? Porque é Jesus. Ele me prometeu. Jesus me prometeu. O Pai me prometeu. Quando Jesus disse, né, que tudo que o Pai tem é dele e que o Espírito Santo, né, iria nos ensinar tudo isso, ia vos tornar conhecido tudo isso. Eu estava lendo essa parte
Eu achei muito interessante uma partezinha ali, bem, creio que, né, para vocês talvez já tenha sido, né, revelado em outros momentos, aí, mas para mim saltou aos meus olhos, né, quando Jesus disse que tudo que o Pai tem, ele diz, né, é meu, e o Espírito Santo vai tornar conhecido, nem sempre o que é conhecido é teu. Talvez você conheça algo, mas aquilo fica só conhecido. Jesus falou, e o Espírito Santo vai tornar conhecido a vocês. Isso quer dizer que tudo que Deus tem, que está em Jesus, eu posso não experimentar tudo isso. É para todos, mas talvez em algum momento, alguma coisa você pode não experimentar. Isso não depende de mim. Isso não depende nem de Deus. Isso não depende nem de Deus. Ele já prometeu, ele já falou que é teu, ele já prometeu, já disse que é teu, Deus já disse, ele não vai dizer, ele já disse. Então é teu. Você só precisa receber. Você precisa receber. Jesus falava que tudo o que ele fazia porque via o Pai fazendo. Ou seja, ele recebia tudo que era do Pai. A partir do momento que eu faço algo, que eu vejo alguém fazendo, eu recebo aquela atitude daquela pessoa e torno em prática. Jesus via o Pai fazendo, fazia o que via o Pai fazendo. Ou seja, ele recebia aquilo do Pai e colocava em prática. Então, Jesus disse, vou lembrar para vocês, Jesus disse já. Vou lembrar vocês mais uma vez, Jesus já disse. Ele já declarou. Ele já declarou. Ele já disse. A fé, ela se baseia em quem Jesus Cristo é, no que Cristo fez e no que Ele prometeu. Vamos abrir, deixa eu ver um texto aqui. Amados, Pedro, né, ali nesse último texto de Atos, quando a gente leu, Pedro e João, eles trouxeram algo, né, do mundo espiritual ali para aquele coxo. Pedro e João, eles entenderam algo espiritual e manifestou ali no terreno. Pedro e João, eles entenderam, né, pela fé em Cristo Jesus. Eles entenderam quem Jesus é, no que Cristo fez e no que Ele prometeu. O que Cristo fez e o que Ele prometeu. Então, Pedro e João, eles trouxeram ali a existência e foram além. Eles não quiseram aparecer, amados. Eles falaram, não é por nós. O coxo, ele voltou, né, a andar ali, sem ao menos ter uns segundos, minutos, dias de treinamento para andar. Isso nenhum homem pode fazer. Nenhum homem pode fazer se não for Jesus. Pedro, João, Paulo, quem for que seja. É só Jesus. E Pedro e João, eles reconheceram isso. Não, não é por nós. Parem com isso. Pelo amor de Deus. Parafraseando aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor do próprio Jesus. Parem com isso, não olhem para nós. É Jesus, é Jesus. E esse mesmo Jesus, né, que eles reconheceram ali, quem era esse Jesus, o que tinha feito esse Jesus e o que Jesus prometeu, amados. O que Jesus prometeu? Vamos lá no último texto. O último texto está lá em Marcos 15, 16. Não sei se eu passei esse texto para o pessoal ali.
Se eu não passei, eu vou achar aqui já. Marcos. Ah, tá lá. Peraí que eu acho que não é esse. Só um minutinho. Vamos que eu chego lá. Desculpe, amado. É Marcos 16:15. Eu acho que eu inverti alguma coisa ali. Esse mesmo. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então Pedro e João reconheceram isso em Jesus. Eles não só reconheceram quem Cristo é, não só o que Cristo fez, mas ele reconheceu o que Jesus prometeu a eles. E eles reconheceram e colocaram em prática. Ou seja, aquilo que era invisível, eles tornaram visível no terreno. E esta é uma noite, amados, de nós colocar o invisível visível aqui neste lugar, aqui em nosso meio. O invisível vai se tornar visível. Eu não sei o que de repente, né, você tem passado nesses dias. Eu não sei qual que é o diagnóstico que o médico tem dado para você. Eu não sei se você está com mais diagnósticos do que o médico já passou para você. Talvez o médico falou A, mas você, já, além de acreditar no A do médico, você já acredita no B, no C, no D. E o médico nem passou o B, C e D para você, talvez. Isso é algo terreno. Isso é algo que nós colocamos. Por quê? Porque em algum momento, talvez, né, a minha fé, ou a falta, né, dela, a falta de fé, tornou com que de repente entrasse algo, acontecesse algo, que não faz parte, de repente, da vontade de Deus. A vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. E se de repente você está passando por algo que não está bom, não está perfeito, não está agradável, ou seja, você está passando por algo que naturalmente você consegue enxergar, que não é bom, que não é perfeito e que não é agradável. Estava acontecendo em você até hoje. A partir desse exato momento, não acontece mais na tua vida isso. Porque agora você vai, né, colocar a sua fé em prática. Agora você vai colocar a sua fé em prática. Pedro e João colocaram a fé que eles tinham em Jesus em prática. E aquele coxo voltou a andar. Não precisou nem treinar um segundinho. Aliás, será que eu vou conseguir quando Jesus, né? Quando é por Jesus, não tem nem milésimos de segundos que faça a fé não funcionar. Porque não é eu, não é o Carlos, não é o Dude. Não, é Jesus. É Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados? Vocês não sabem, né? Vocês não têm noção de como Satanás tenta contra a sua vida, tenta contra a minha vida. Você não tem noção. Você está aqui nessa noite porque é um privilegiado. Deus tem algo especial para você nessa noite. E Ele quer que você saia muito diferente do que você entrou. Não sei se você entrou aqui triste. Não sei se você entrou aqui triste. Não sei se você entrou aqui com alguma dor no coração. Alguma, de repente, né, alguma mágoa. Não sei se você saiu bem de casa. Ou se você saiu meio entristecido com alguma situação familiar.
Eu não sei qual que é o diagnóstico que o médico já te passou, mas eu sei uma coisa que é suficiente. Eu conheço um nome, e não precisa nem formular uma frase com esse nome. Só esse nome é suficiente para mudar todo o diagnóstico que o médico te passou, para mudar todo o teu semblante, para mudar todos os seus dias. Esse nome se chama Jesus. É só Jesus que pode transformar o seu interior. É só Jesus que pode te curar. E Ele já te curou, Ele já transformou, Ele já te deu vida e já te deu vida abundante. Jesus, esse nome é Jesus. E eu gostaria de fazer, antes de nós orarmos, nós vamos ter um tempo de oração aqui, e depois, se assim você desejar, você pode vir para frente, e a gente, vai tornar visível aquilo que está invisível. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para, talvez você que esteja nos visitando e talvez você ainda não declarou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você ainda não recebeu essa vida completa que Deus já te deu. Talvez você ainda não recebeu esse tudo que Deus já prometeu através de Jesus. Mas nesta noite, você pode tornar essa data especial. A partir de uma decisão tua, os anjos podem fazer uma festa nos céus hoje. E essa decisão é: eu quero o Senhor Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu quero essa vida abundante que o Senhor tem para mim. Eu quero essa vida completa. Eu quero essa saúde completa. Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim, eu quero e eu recebo. Amados, esse primeiro passo é você aceitar Jesus Cristo na tua vida. É você declarar sim a Jesus. Existe alguém aqui que deseja declarar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Senhor? Existe alguém? Você é livre, para tomar essa decisão. Você é livre para tomar essa decisão em Jesus. Você também que nos acompanha, pela internet, se assim você deseja declarar Jesus como teu único e suficiente Salvador, receber essa vida completa, receber esse tudo de Deus que Deus te prometeu, é através de Jesus, Se você aceita, e alguém aqui no nosso meio também aceita, eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração, declarando Jesus como teu suficiente Senhor e Salvador. Falem assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu declaro que só o Senhor é o meu Senhor. Eu declaro que Deus é o meu Pai. E eu declaro que o Espírito Santo é o único que pode me conduzir nos caminhos do Pai. Eu renuncio, eu não aceito as obras de Satanás contra a minha vida. Eu perdoo a todos aqueles que um dia me fizeram mal. E eu declaro essas pessoas livres no Senhor. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém, amados.